Salve, turma boa! Diogo Silva, professor de atualidades, história, geografia e demais disciplinas ligadas a humanas. Estou com essa voz meio fanha que eu tomei a coragem de tomar as duas vacinas, a da Covid e da gripe junto. E aí deu uma certa reação, né? Antes eu tinha tomado separado. Aula muito importante, tem que assistir até o final e, obviamente, que temos assim, temas fortíssimos com o atentado do Trump. E a gente vai analisar o que é possível até agora analisar, né? E vamos fugir das teorias da conspiração, tá? Isso na hora que chegar no assunto, mas não é o único assunto. Uma prova de atualidades não será feita só com este assunto. Ela abordará temas de Brasil e mundo. Então a gente tem que ter essa dimensão, que uma questão pode aparecer, né? Mas não vai ser a prova inteira sobre ele, sobre esse fato, que é um fato histórico, né? Lembro que na história dos Estados Unidos outros 5 presidentes morreram aí já de atentados, e mais de 11 atentados contra presidentes. É uma coisa meio maluca que acontece lá. Mas vamos lá. E lembrar também que está pronto o livro 19, com temas de 30 de abril a 10 de julho. Tá? É um livro que está muito bom, porque eu sempre não é para ser cabotino, é porque eu acho que eu vou ficando craque nas questões, né? 19º livro, quando eu pego o primeiro e vejo esse agora, né, como é que a gente vai acertando a mão, é bem interessante isso. É a chamada experiência, né? Bom, esses são os endereços. Sugiro que você me siga lá no Instagram, porque todo dia eu estou postando uma notícia que eu acho que é relevante para a sua preparação. Não são notícias do meu gosto, são notícias que eu acho, olha, cabe na aula e cabe aqui para o cara já ir, a pessoa já ir conhecendo atualidades, né? O WhatsApp, é para você entrar em contato comigo para que eu possa fazer a negociação do livro, né? Cada exemplar custa R$ 25. E agora nós temos 3 exemplares que contemplam o primeiro semestre de 2024. Aí eu faço um desconto aí se você adquirir os 3. Então manda uma mensagem, você vai ter 300 temas, 150 de Brasil e 150 de mundo para cobrir aí, além obviamente da aula. Ficar só na aula é confiar na memória. É bom ter algo em PDF aí para estudar, porque muitos dos temas daqui eu transformo em questões. Para o seu controle, sempre assim, eu começo a aula dizendo qual é a data e termino com os endereços do Vencendo Concursos, tá? Então assista até o final, por favor, que é bom. Sempre eu solto uma informação a todo momento, né? Muito bem, eu vou ler aqui e já já eu saio. O Museu Nacional, no Rio de Janeiro, diz que o manto tupinambá repatriado será apresentado nas próximas semanas. Item já foi objeto de cobiça da nobreza europeia. Além do exemplar, que já foi trazido para o Brasil, outros 10 mantos estão em vários pontos da Europa. A instituição afirmou que prepara a apresentação da peça. É linda a peça, é um manto que começa pela cabeça, vermelho, com penas vermelhas, vai até aqui, e era usado em rituais sagrados, né? Tem uma importância espiritual, e simplesmente roubaram do Brasil, como roubaram da África, como roubaram da Ásia, né? A Europa, no seu imperialismo, foi levando aquilo que era de mais bonito e mais valioso das colônias e neocolônias ao longo da história. Esse manto vai ser definitivamente... Eu vi esse manto, você tem uma ideia, no ano 2000, quando se completaram uns 500 anos, ele veio para o Brasil, mas agora ele foi devolvido ao Brasil. A Europa está nesse processo de devolver o que ela roubou dos países africanos, americanos, tal, meio que fazendo uma meia-culpa dessa exploração maldita que ela produziu ao longo da história nesses continentes, né? Então tá aí, o manto chegou, é nosso e vai ser exposto. Depois dá uma... Ficou pequenininho ali porque ali eu explico como é que é o ritual, tal, uma peça que tinha uma espiritualidade viva. Então tem toda uma relação com os povos originários.
e a importância de uma etnia tupinambá, né? Mas já está aqui. Gente, babado. O governo brasileiro chama embaixador na Argentina para consultas em Brasília sobre gestão Milei. Então, o Itamaraty mandou chama Bilete, né? Bitelli, o embaixador brasileiro que está na Argentina, para consultar o que o Milei está falando do Brasil, né? O Milei esteve em Santa Catarina num evento, final de semana passado, retrasado, e não se refere ao Lula, já fez xingamento e tal. Um dos episódios mais recentes dessa relação, além da ida de Milei ao fórum, foi um post que o presidente argentino fez nas suas redes sociais. Milei se referindo de forma genérica a opiniões que, segundo ele, são típicas de um perfeito dinossauro idiota. Ele não diz quem é essa pessoa. Mas isso tudo é porque é o seguinte, qual é a ideia? A Argentina é o maior parceiro econômico do Brasil. Se tem posições, cada um de um lado, ok, vamos respeitar, ninguém tem nada a ver com isso. O importante nessa história toda é separar o joio do trigo, manter a relação comercial positiva. Então, não entrar no embate de falações de um lado e de outro. Acho que nem o presidente Lula deve e tem feito algumas falas complicadas e nem o Milei deve se referir a ninguém dessa forma. O que importa é manter, aí acho que é essa a intenção do Itamaraty, manter as boas relações econômicas entre os países, né? Mas toda vez que você tem esse chamamento, é um fato bem relevante nas relações diplomáticas entre países, tá? Quer dizer que as coisas não estão boas, trocando em miúdos. Olha, eu nem sabia que existia essa lista e fiquei feliz, mas por outro lado, me lembrei de um outro passado. Brasil deixa a lista de países com mais crianças não vacinadas. Então, no domingo, dia 14, como é de 10 a 17, né, eu pego fatos dessa semana, o Brasil saiu da lista dos 20 países com mais crianças não vacinadas no mundo. Tá? Então, em 2021 estava no 7º lugar, mas deixou a relação ano passado. Isso é uma boa notícia, mas eu quero dizer o seguinte, o Brasil já foi referência mundial em vacinação. Foi um dos primeiros, segundo lugares do país que mais vacinavam crianças no mundo. E nós entramos numa lista dos 20 piores que vacinam crianças. Por um lado é boa notícia, mas fizemos isso, né? Caímos e agora estamos subindo de novo. Então, o mundo foi diferente do Brasil, aumentou a quantidade de crianças não vacinadas no último ano. Em comparação, a cobertura global resultou em 2,7 milhões a mais em 2023, com incompleta ou sem imunização. Para o Brasil ter saído, lógico, tem outros dados aí, mas para o Brasil ter saído é porque o mundo piorou. Então, isso também não é um bom sinal. No mundo globalizado, depois que a gente viu o que aconteceu com a pandemia, que começa na China e vem matar 700 mil pessoas aqui, se o mundo todo não vacina, a coisa não evolui, né? Então temos que pensar não só no nosso umbigo, mas pensar também como que os outros países veem essa questão da vacinação. Olha, aqui é bem economês mesmo, mas é importante para vocês terem uma noção, porque a gente fala de vacina, fala de relações diplomáticas, fala de economia, são os temas que estão nos livros, que estão nas provas, que estão nas redações e que estão nos temas de atualidades, né? Então, olha lá.
Importação de bens duráveis. Bens duráveis, como o próprio nome diz, é aquilo que dura. Né? Então é carro, é geladeira, é fogão, televisão. Né? Não duráveis é aquilo que acaba rápido, roupa, comida, etc. Da China sobe para 51% no primeiro trimestre. Quem está dizendo isso é a FGV. Aumento das importações de bens duráveis da China foi destaque do mês, representando mais da metade das importações brasileiras. O que eu quero dizer para você? Você está em dúvida quanto à relação importação e exportação, conforme está construída a questão? Crava a China. Crava a China porque é para quem a gente mais exporta e agora está sendo para de quem a gente mais importa também. Então, essa é uma dica, porque às vezes a gente tem que pegar e dar algumas dicas, alguns macetes para vocês se livrarem de questões, porque às vezes o texto vem super enrolado, você não manja muito de economia. Falou de mais exportação, mais importação, crava a China que a chance de se acertar é 99,99%, tá? A menos que seja uma coisa muito específica. Então, o que diz? A piora no saldo da balança comercial em junho, uma queda de 3 bilhões em relação a junho de 2023, desculpa, mas é a gripe. Deixa eu tomar uma água. Se deve ao recuo em valor de 2% nas exportações e aumento de 14% nas importações. Então a gente está exportando menos e importando mais. Tem a ver com safra de commodities também. Daqui a pouco isso muda. A gente passa a exportar muito mais porque vem a safra da soja, do milho, tá? E aí, naturalmente, as exportações brasileiras superam as importações. O problema é que a gente importa bens duráveis, né? E exporta commodities. Eu acho que é legal você dar uma lida nesse texto, como eu já falei, né? Então, a análise da pauta brasileira subiu para 51% no primeiro semestre. Né? A liderança nas importações em termos de volume foi da China. E o principal produto importado foram veículos de passageiros, com aumento de 924%, o que dá quase 10% na pauta das importações. Né? Então, ela aumentou quase 1000% a questão. Aí cravou o quê? China é automóveis. Né? A China é a principal origem das importações totais do Brasil, com 23%, seguido dos Estados Unidos, com 15%. Era os Estados Unidos, então, mas hoje é a China. A participação das commodities totais no Brasil passou de 68% para 71% entre o primeiro semestre de 23 e de 24. Então, o Brasil, né, exportando 71% da exportação brasileira vem de commodities. Soja, ferro, petróleo, milho, carne, isso são commodities, tá? O boom foi lá em 2011, 59, agora 71. O que isso representa na prática? Nós estamos importando produtos de alta tecnologia, porque não temos a nossa indústria está parada, né? Ou andando para trás, e estamos exportando commodities. Aí tem que exportar com grande quantidade para poder obter lucro. Mas é interessante, né? Esse volume aí com a China. Daí o porquê o Brasil muitas vezes tem que se comportar, digamos assim, como com o bico calado diante do comportamento, diante da China e de suas posições, porque é um parceiro econômico vital para o Brasil, vital. Se a China rompe com o Brasil quebra. Esse é o fato. Tá? Então, engole-se o sapo, né? Faz sashimi do sapo e vamos embora. Toca o barco. Precisa vender, salvar esse país. Há de se condenar o regime chinês, não tenha dúvida. Mas temos que entender. E essas importações vão aumentar muito porque existe também uma ideia de aumentar a alíquota de importação de bens chineses no mundo todo, tá? E deve vir aí, até entrar em funcionamento a taxa das blusinhas, as pessoas vão comprar pra caramba da China, né? Porque vai aumentar o imposto, né? Vamos lá para a sessão de manchetes. George Clooney, Michael Douglas e mais famosos pedem para que Joe Biden desista da reeleição.
Então há uma polêmica dentro do Partido Democrata, depois de um debate feito pela CNN, onde Biden reconheceu que foi mal e começou uma onda, né, dizendo, ele está senil, não está senil, um zum, zum, zum dentro da política americana, isso antes do atentado. Né? Era o que se debatia lá, se ele devia desistir ou não, pela Kamala Harris ou outro nome. Ele bateu o pé, insistiu que vai ser candidato, inclusive hoje querem antecipar a convenção democrata para já afirmar o nome dele. A coisa lá está bem empatada, bem dividida, o Trump subiu um pouco depois do atentado. Isso é uma pesquisa hoje, mas pesquisa é momento, né? Eleição nos Estados Unidos é muito complicado porque tem 6 estados dos 50 que ora viram democratas, ora viram republicanos. São os estados pendulares, que nós não sabemos como é que eles vão, não precisa decorar isso, né? Mas não sabemos como é que eles vão se comportar e eles decidem a eleição. Então, 6 estados, né? Mas vamos lá. Olha só, se você assistiu a aula passada, você lembra que eu falei da coqueluche que estava preocupando o Brasil nas Olimpíadas de Paris. E agora eu acho que eu posso comprovar e mostrar para você como uma aula tem vínculo com a outra. Brasileiros já compraram 57 mil ingressos. Não quer dizer que são 57 mil brasileiros. Um cara pode ir a vários eventos. Mas 57 mil, vamos combinar, ingressos quer dizer que as pessoas vão participar desse evento e lá está tendo uma epidemia de coqueluche. Então, olha, se eu tivesse criança pequena, neto, filho e tal, correria para o centro de saúde e vacinaria imediatamente se ainda não vacinou, né? Futebol é o mais concorrido, vôlei de praia. O número de pessoas dormindo nas ruas, metrô e dentro de caixa eletrônica de Buenos Aires aumentou 14% entre abril do ano passado e abril desse ano e cresceu 56% em 3 anos, de acordo com os dados oficiais da capital da Argentina. Gente, está virando uma realidade, uma epidemia mundial, uma pandemia mundial, a quantidade de pessoas em situação de rua. Houve um canal de TV que fez uma reportagem mostrando na Itália, mostrando em Nova York, na Argentina. São Paulo se fala em 60 mil pessoas, né? Em Roma você tem 5 mil. Veja, lógico, São Paulo é maior que Roma. Mas é uma coisa que quando você vai somando no mundo todo, e aí vem por diversos problemas, falta de emprego, crise na família, falta de moradia, né? Problemas mentais, drogas, isso está se transformando numa pandemia mundial. E eu acredito sim que as políticas públicas do futuro têm que pensar não só na pauta ambiental, mas que hoje eu não falei de meio ambiente, não pode me xingar, né? Mas pensar nessa pauta social, porque ela me parece, fundamental. Morreu Sérgio Cabral, que é o pai do ex-governador, um dos homens que mais conhecia e que mais escreveu sobre música popular brasileira. As provas gostam de perguntar celebridades que morrem, tá? Então, se você não conhece, sugiro que dê uma pesquisa no Google e vá ver o quanto esse homem foi importante para a música popular brasileira. Bom, já a convenção nos Estados Unidos começou na segunda-feira. Estou gravando hoje quarta, 17, por volta das 18h10. Né? O candidato a vice foi apresentado, é um senador, né? Então, qual é o nome dele? James David Vance, né? Ele é senador pelo estado de Ohio, tem 39 anos, fez um livro, um filme sobre a sua vida, vai discursar hoje à noite, Trump vai discursar amanhã, né? Ele foi repórter da CNN, é um empresário muito inteligente, dizem, foi crítico de Trump, mas tornou-se aliado de Trump recentemente, tá? É o mais jovem candidato a vice-presidente da história dos Estados Unidos. É exatamente um pouco isso da jogada política por lá. Se estão falando muito da velhice do Biden, trazer alguém jovem
na candidatura do Trump, parecia uma estratégia de marketing. Ele vai discursar daqui a pouco não, 11 da noite. Como eu gravo antes, não dá. Trago depois, se ele fizer algum discurso, né, bombástico, eu trago aqui na aula da semana que vem, mas estou mais preocupado com o discurso do Biden, que vai ser feito amanhã. Né? Qual vai ser o tom do discurso dele após o atentado. Então, o Trump já é oficialmente o candidato do Partido Democrata e agora oficialmente J.D. Vance, DJ Vance, né, é o seu vice. Aqui eu fico, né? Essa é de hoje, pessoal. A prefeita de Paris cumpriu promessa e pulou. A ministra do Esporte já tinha nadado no final de semana. Agora a prefeita nadou no Rio Sena. Sabe desde quando era proibido nadar no Rio Sena? Desde 1923, há 100 anos. E esse é o maior legado dos Jogos Olímpicos de Paris, que começam daqui a 9 dias. As provas gostam muito de perguntar aí sobre jogos. Eu lembro que a grande novidade é o breaking, aí, mas a gente vai conversando sobre isso quando os jogos começarem, né? Mas ela nadou no Rio Sena e foi um investimento de 8 bilhões de reais para limpar o Rio Sena, que atravessa Paris, e era uma demonstração de que o Rio está limpo. Racista que ofendeu o Vini Júnior anonimamente na internet, e não foi revelado o nome dele, foi condenado a 8 meses de prisão. Eu até publiquei hoje no meu Instagram. Ô França, ô Espanha, dá para aumentar um pouco essas penas aí? Dani Alves está solto. Já foram outros 3 condenados por racismo contra o Vini Júnior. Agora 8 meses por esse xingamento asqueroso pela internet, pior, covarde, porque não conseguiram descobrir quem era, mas o cara ficava xingando racismo, 8 meses, eu acho muito pouco. Gente, olha que interessante, o Panamá oferece viagem grátis a turistas afetados por protestos de Barcelona. O prefeito da cidade do Panamá falou assim, olha, vocês que estão aí na Europa, eu já revelei essa notícia, que a Europa está fazendo retaliações a turistas, né? Lá em Barcelona pegaram um revolvinho com água e onde estavam turistas começaram a jogar água em turistas. Não é só Barcelona, Veneza, Amsterdã, várias cidades europeias estão tomando medidas contra turistas. Lisboa, porque eles estão dizendo que os turistas estão encarecendo demais a vida deles. Então, um aluguel, por exemplo, em Londres, para você passar um mês é 10 mil reais de uma kitnet. Então, o que turista aumenta o custo de vida, porque aumenta o preço de restaurante, aumenta o preço de tudo, né? Táxi, enfim. E aí, agora, europeu, primeiro que isso é xenofobia. Segundo, tira o turismo de vocês. Eu quero turista no Brasil para ver o que acontece com a sua economia. 25% do PIB europeu praticamente vem do turismo. Pra você ter uma ideia, só a Torre Eiffel recebe o mesmo número de turistas que o Brasil. O turista traz dinheiro, né? O mundo é de todos. Um vexame isso que... E aí o prefeito do Panamá falou, vocês não querem receber? Eu pago a passagem, vem para cá, fica aqui gastando dinheiro aqui no Panamá. Achei ótima a tirada dele, né? Manda uma passagem de graça que eu vou, né? Não deve ser tão caro o custo de vida lá. Vamos para as internacionais. Gente, então é o seguinte, um pouco antes do atentado, eu gravei na quarta-feira, dia 10. Estava ocorrendo dentro dos Estados Unidos a reunião da OTAN, que é aquela organização do Tratado do Atlântico Norte, que estava comemorando seus 75 anos. E a fala era com o Biden falando, participando, com seus 32 membros, uma fala muito forte contra a Rússia, e na fala contra a Rússia, né, deixando bem claro
como eu tenho explicado a vocês nessa geopolítica mundial, eles bateram na China também. OTAN afirma que China é facilitadora decisiva da Rússia na invasão à Ucrânia. Pequim nega fornecer armamento ao Kremlin. China e Rússia avaliam que a expansão da OTAN é risco ao Oriente. Então é essa coisa que começa a se desenhar. Rússia, China, Coreia do Norte, Belarus, os países ligados à Rússia, Cazaquistão e tal, de um lado, e a OTAN com os Estados Unidos do outro. Isso foi na mesma quarta-feira, né? Então, lá em Washington e tal. E, na verdade, o que a OTAN quis dizer foi o seguinte, olha, a China, né, ela está ajudando o setor de defesa com exportação de bens de dupla utilização. Então, a China não vende armamento. A Coreia do Norte vende, tem até uma parceria que eu já gravei aqui, mas vende ferro, aço, né? Aquilo que daria chance dos russos produzirem armamentos, né? Então veio essa paulada na China aí. Que vinha uma paulada na Rússia, a gente sabia, agora na China era meio que inesperado. E esse foi o grande tom do documento publicado pela OTAN. Os líderes também elaboraram mais do que no passado as preocupações sobre as crescentes capacidades e atividades da China no espaço e reiteraram seu desconforto anterior sobre o que chamaram de atividades cibernéticas e híbridas maliciosas de Pequim. Então não é só a questão militar com a Rússia, é também a questão do avanço cibernético, da internet, né, mentirosa, do avanço espacial e também do arsenal nuclear. Então, veja que está ficando um mundo desenhado. Eu não gosto da expressão Guerra Fria, mas que está se desenhando claramente um jogo de interesses macro geopolíticos no mundo, isso é fato, né? E aqui continua, né? Pequim aprofundou, agora é um texto para a gente analisar, vamos dar uma lida rápida. Pequim aprofundou os laços políticos, econômicos e militares com Moscou desde que Putin e Xi Jinping declararam, em fevereiro de 22, uma parceria sem limites. Tá? E sua posição partilhada ao que disseram ser a expansão da OTAN, durante a visita do líder russo à capital chinesa. A China ultrapassou a União Europeia para se tornar o principal parceiro comercial da Rússia, oferecendo salvaguardas essenciais à sua economia, que foi fortemente sancionada depois da invasão. Entretanto, a China reivindicou, como sempre, neutralidade na guerra. Aquilo que eu falo, eles não querem se meter em nada, porque estão só correndo por fora. E procurou posicionar-se como um mediador de paz, mesmo quando os líderes dos Estados Unidos e da Europa se tornaram cada vez mais alarmados com o que diziam seu apoio de Pequim a Moscou. A China não é criadora da crise da Ucrânia. A posição da China em relação à Ucrânia é aberta e honesta. Nosso objetivo é promover negociações de paz. A China se defende, né? Então, não há a possibilidade, não vejo a ideia de sanções contra a China. Não dá para impor sanções contra a China no comércio mundial, nem Estados Unidos, nem Europa. Mas se declararam preocupados. É um jogo de provocações a diplomacia. Isso não quer dizer uma guerra, um confronto, um atrito, nada disso. É preocupante se a Ucrânia entra na OTAN. E aí a Rússia ataca a Ucrânia, nós já sabemos. Toda a OTAN tem que lutar contra a Rússia. Então, esse passo é que é o passo preocupante. Mas isso tudo estava acontecendo, esse era o debate, quero dizer, um pouco antes do atentado. Era só o que se falava da reunião da OTAN. Aí no sábado à noite veio um atentado. Pronto. Esqueceram essa conversa toda. Então, a verdade é muito louco.
Eu estava preparando essa aula, não, vou ter que explicar com calma, e estou explicando, espero que você esteja entendendo, principalmente para quem está assistindo, me acompanhando com os livros e com as aulas, né? Peço que divulguem, que façam um comentário, que dêem um like, isso é muito importante. Era a minha preocupação em mostrar, né? Outro dia eu falei que teve a reunião também lá de Pequim e tal. Então, os grupos se reunindo. Né? Muito bem. E vamos tocando o barco, né? Ainda nessa história, a Hungria, que mantém uma posição dúbia, né? Não apoiará a transformação da OTAN em bloco anti-China, diz o ministro. Né? A Hungria é um problema, porque ela é da OTAN e ela tem um aliado bem próximo do Putin. Então ela faz um jogo duplo sim. Tá? Então, Hungria é bem Viktor Orbán, é bem... Esse aí é muito mais que a China, porque ele está em um bloco e é aliado, claro, do Putin, da Rússia. E não quer que a OTAN se vire um bloco contra a China. Né? Então, se aparecer para você qualquer menção a um país que tem uma dubiedade nessa relação, no jogo de forças entre Oriente e Ocidente, é a Hungria, tá? Que tem um regime conservador, tal, independente se você é ou não, mas é importante dizer como é que funciona o cenário europeu também. Tocando o barco, estou eu aqui procurando notícias mundiais, achei legal essa aqui e bem exótica e como eu sempre falo, quando temos notícias exóticas, as provas gostam. Canadá vai dar residência permanente a mais de 15 mil estrangeiros que trabalharem como cuidadores. Então, novos programas incentivam a contratação de imigrantes para cuidar de crianças, idosos, pessoas com deficiências e outras necessidades. Tem que ter alguns critérios: atingir o nível 4 de proficiência em inglês, possuir equivalente a um diploma de ensino médio, ter experiência com trabalho recente e relevante, receber uma oferta de emprego para assistência domiciliar em tempo integral. Outros 2 programas de apoio a cuidadores de imigrantes no Canadá chegaram no fim do mês de junho. Tá? Em abril, quase 6 mil cuidadores se tornaram residentes permanentes no Canadá. Bom, eu tinha um primo que morou no Canadá muitos anos, mais de 10 anos. A única coisa que ele reclamava era do frio, mas a qualidade de vida espetacular. Né? E meu sobrinho também fez intercâmbio no Canadá, tal. Se você topa frio e fala bem inglês, está aí no Canadá, sempre precisando de muita mão de obra. Saiba que é mão de obra braçal. Eles não vão chamar ninguém para competir com gente do seu povo. Né? Um curso superior, por exemplo. Pois bem, também ainda a OTAN. O Kremlin, que é a Rússia, adverte que mísseis dos Estados Unidos podem transformar capitais europeias em alvos russos, porque foi dito também que mísseis de longo alcance serão instalados em 2026 na Alemanha. Imediatamente a Rússia reagiu. Então veja que esse encontro da OTAN deu muito pano para manga. A posição da Hungria, a posição da China, as críticas à Rússia. Agora essa história de colocar mísseis na Alemanha, algo que eles tinham parado de fazer desde o Reagan, havia um acordo para que isso não existisse, e agora os Estados Unidos anunciaram que vão instalar na Alemanha. Então, isso só o que o pessoal nas relações internacionais fala, escala a discussão, né? Escala o conflito, escala as animosidades. Então, eu vinha preparando a aula para discutir, vai ser uma aula sobre a OTAN, quais são os futuros, para que caminho está indo,
né, entender quais são as decisões tomadas, as provas podem pedir. Aí, meu amigo, o Donald Trump sofre um atentado num comício. Tenho certeza absoluta que todo mundo acompanhou e viu como é que a coisa funcionou. Né? Um jovem de 20 anos subiu no telhado, pegou a arma do pai, atirou e todos são unânimes em dizer porque o Trump virou a cabeça de lado, ele não morreu. Bom, primeira coisa, fuja da teoria da conspiração. Qual a teoria da conspiração? Ah, foi o Trump que armou isso contra ele mesmo para se virar vítima e virar Marte. Nenhuma prova vai perguntar isso para você, porque não dá para provar isso. Segundo, foi ordem do Partido Democrata. Nenhuma, não dá para provar, está investigando. Né? Então, essas teorias não cabem, até pelo próprio posicionamento do Biden, que ligou, conversou com o Trump pessoalmente. Na minha cabeça, porque isso não passa só pela história de atentados a presidentes americanos, mas também a um país que tem mais armas do que pessoas, né? Onde você compra arma no Walmart, um país que não tem somente esse tipo de atentado, é em shopping, é em escola, é frequente, até em maratonas nós já vimos atentados. Agora, a polarização no mundo todo está levando a esse tipo de coisa. E assim, teve a facada do Bolsonaro no Brasil, mas durante a campanha de 2022, petistas mataram bolsonaristas e bolsonaristas mataram petistas, pessoas comuns. Ou seja, é quando você tira o debate do campo das ideias e vai para a violência, para a insanidade. Bom, então houve esse episódio no sábado, dia 13, ele já apareceu na convenção, tem ido todos os dias, né, com o curativo, morreram outras pessoas, as imagens foram reproduzidas, todo mundo viu. Na minha cabeça, eu acho que é mais um desses malucos americanos que, tomados por esses discursos de ódios que vigoram na internet, acabou querendo colocar o seu ódio, o seu desequilíbrio para fora e acabou sendo morto. Né? Qual é a grande questão que está sendo comentada e conversada agora sobre isso? Tá? Lógico que o atentado em si ele é algo repugnante e foge do campo da normalidade e da civilidade, independente aí da qual posição. Peço só para que você não entre nessas teorias malucas que a internet gosta de produzir. O negócio aqui é o seguinte, é técnico. Quem tem que responder é o Serviço Secreto Americano, que tem que mostrar por que ele falhou. Por que o telhado onde estava o atirador não foi protegido com antecedência? Porque, afinal de contas, ele estava a 130 metros de Trump. Alertas sobre o atirador foram repassados. Tem filmes que mostram, olha lá, tem um rapaz em cima do telhado. Por que demorou tanto para chegar até ele? Porque ele disparou de 3 armas, 8 tiros. O serviço secreto dependeu demais da polícia local, ele não pode. A polícia local não tem a competência do serviço secreto americano, que é um dos maiores do mundo. E tem por obrigação proteger o Trump porque ele é o candidato e porque ele foi ex-presidente, assim como os nossos ex-presidentes também são protegidos pela Polícia Federal. O evento recebeu os recursos adequados, né? Trump foi retirado do palco rápido o suficiente. Então, o que está sendo colocado primeiro, investigar, logicamente, a origem do episódio, se conseguirem encontrar, já pegaram o telefone, vão tentar ver se tem alguma armação de algum grupo, tal. Isso é o FBI, que é
a Polícia Federal Americana está encarregada de fazer, tendo novidades, nós traremos aqui, obviamente. Mas até agora, o que tem sido até hoje, acho que a chefe do Serviço Secreto se declarou meio que culpada aí pela fragilidade com que deixou acontecer esse episódio. O que vai acontecer com as eleições nos Estados Unidos? Não estou aqui para ler mão, ser cartomante, com muito respeito, com todo o trabalho e tal. Não sei. Mas acho que esse fato pode interferir muito, sim. Muito, porque ele sai meio como Marte, né? E está mudando bastante. Vamos ver o discurso dele na convenção amanhã. Mas uma coisa de cara nós já podemos dizer: o Serviço Secreto americano falhou. Foi até muito rápido ali para cuidar dele, né? Mas no entorno ele falhou. Essa é a primeira, são as duas coisas que eu gostaria que você tivesse, três coisas, quatro, né? Primeiro, que é uma sociedade pautada pelas armas e por atentados. Segundo, que historicamente isso já aconteceu com presidentes americanos. Terceiro, que essa polarização no mundo todo, na Eslováquia, outro dia, também o presidente sofreu um atentado. Há alguns anos mataram o ex-primeiro-ministro do Japão. O Bolsonaro levou uma facada. O mundo está vivendo um momento ruim nesse aspecto. Né? E também levar em conta a possível insanidade desse jovem. E quarto, o fracasso, digamos assim, do Serviço Secreto americano. Isso eu acho que é o que eu escutei de todos os analistas, de quem mora lá, acompanha a política americana, e eu li, e é o que eu acho também, que por enquanto a gente consegue analisar desse episódio. Com novas informações, eu volto aqui, tá? Então estão aí as perguntas, tá? Estamos chegando bem longe já. Esses são os livros que eu sempre falo. Então, para quem está preocupado com o primeiro semestre desse ano, é o livro 17, que pega finalzinho de dezembro e fevereiro, janeiro e fevereiro. O livro 18, que é o vermelho, que vai de fevereiro a abril. E o último que saiu semana passada, né? Eu soltei junto com a aula. Eu fiz a última questão no dia 10 de julho, tá? Que é o volume 19, esse está quentíssimo aí. Eu acho que esses três, para quem vai prestar provas agora, são fundamentais para você ter um material em mãos para coisas que eu muitas vezes não consigo colocar aqui, por causa do tempo, né? Como é que eu faço para adquirir? Aproveita a promoção. Se pegar os três, eu faço uma promoçãozinha joia para você. Tá? Mais barato que muito livro aí. É só mandar um WhatsApp para mim. Agora está desligado meu celular por respeito à aula. Tá? E aí eu mando em PDF, mando a chave Pix. Gente, assim, não quero fazer propaganda, mas todo dia eu estou vendendo 3, 6, 9 livros aí, porque o pessoal não tem material para estudar de atualidades, a não ser as nossas aulas. Agora, no formato de questão com comentário, não tem. E eles não vão pegar a questão, não adianta estudar por questão antiga. Questão 2022 não adianta, tá? Bom, explodindo o tempo aí, vamos concluir. Então, manda um WhatsApp para mim, tá? Só voltando aqui. Tá aí meu WhatsApp, tá? Eu também gravo o vídeo, deixo lá no Instagram, avisando que a aula já subiu no canal do Vencendo Concursos. Então, concluindo, esses são os endereços do Vencendo, tá? Opa, apertei alguma coisa errada aqui. Deixa eu fechar aqui, que eu... Voltou. Desculpa. São os endereços do Vencendo. Entra no canal do Vencendo, porque está cheio de edital aberto, está cheio de aula gratuita, é o curso que mais cresce. Manda uma mensagem para o Cris, eu agradeço aí ele deixar esse trabalho, que eu sei que é único no Brasil, de ter uma aula semanal de atualidades há mais de 2 anos, tá? Boa semana, dia 24 estou de volta.
E aí, tendo novidades sobre o caso Trump, aqui estaremos, tá? Valeu, turma. Divulga o nosso trabalho. Obrigado, viu? E os livros vão te ajudar, eu garanto. Tchau, tchau.